Bem, boa noite. Eu sou o professor Luciano Ebert, falo de Fortaleza, Ceará, representante da Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva, que é responsável pelo projeto Debate com Ginga, as multifaces da capoeira. Debate com Ginga é um projeto que existe desde 2014. Trata-se de um ciclo de palestras mensais que envolvem todas as temáticas que estejam ou possam estar interligadas ao grande universo da capoeira. Debate com Ginga, esse ano de 2022, completou seus 8 anos de debates ininterruptos. Então, é um projeto de resistência. Debate com Ginga também foi premiado esse ano agora no segundo prêmio das expressões culturais afro-brasileiras, do edital da Secretaria de Cultura do Estado. O Debate com Ginga foi um dos projetos premiados. Então, queria, desde já, agradecer a presença de todas, de todos e de todos que estão aqui conosco nessa sexta-feira, 29 de abril de 2022, fechando esse mês de abril. Eu acho que nunca tivemos uma edição do Debate com Ginga numa sexta-feira. Entretanto, é uma sexta-feira diferente, né? Seria uma sexta-feira de roda de capoeira em nosso espaço, lá no espaço cultural Viva Capoeira Viva. E a roda vai ser aqui, uma roda virtual. O debate se mantém, por enquanto, de uma forma virtual, até conseguimos, de uma maneira proveitosa, realizar o debate de uma forma híbrida, que é o que estamos pensando para os futuros debates. Enfim, vamos iniciar a 4ª edição desse ano, agradecendo já e apresentando o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é o professor Kleber. Eu não vou apresentá-lo, eu vou já abrir aqui para ele se apresentar, mas de antemão queria agradecer, né? Agradecer a disponibilidade do professor que iniciou essa conversa comigo ano passado, lá em novembro de 2021, para a gente fazer esse debate, mas por conta de problemas que nós tivemos, nós, associação, e enquanto debate com Ginga, só agora vamos ter a oportunidade de estar falando um pouco sobre esses tambores ancestrais e quais as relações que eles trazem com as manifestações culturais afro-brasileiras. Então, é um professor que foi indicado por uma colega que pertence ao grupo do NEAB, do FCE. Então, já vou pedir para ele falar um pouquinho também desse grupo, desse trabalho que é feito dentro do IFCE. Eu acho que todos os institutos federais têm esse grupo, então vou pedir para ele falar um pouquinho já também, mas de antemão eu queria convidar ele aqui para a roda agora, só para dar sua palavra inicial, o seu boa noite, e vocês estarem conhecendo um pouquinho também do Kleber. Professor, seja bem-vindo ao Debate com Ginga. É uma grande roda aqui que a gente fala de capoeira. A fala é sua para dar o seu boa noite, a gente começar o nosso debate, o nosso bate-papo, a nossa roda dessa sexta-feira. Fique à vontade aqui no Debate com Ginga. Obrigado, Luciano. Eu agradeço demais aí pelo convite, né? Tá participando aqui. Gostaria de pedir a Gol, né? Licença aos meus mais velhos, né? Aos meus mais novos. Né, dizer que estou muito feliz de estar participando aqui desse debate, né, através da Associação Viva Capoeira Viva, né, que para mim é algo que remete mesmo à minha história, estar aqui, né, junto de um grupo de capoeira, conversando um pouco sobre o tambor. Eu, como estava falando aqui antes de começar, né, a live, eu participei, né, treinei capoeira 6 anos da minha vida, ali na adolescência, e foi a capoeira que me levou para a música, né? Assim, eu me descobri músico através da capoeira, né? E aí é bom a gente pontuar isso para termos a noção de o quanto o espaço da capoeira é um espaço de resistência cultural, né? E que vem
servindo de suporte para vários jovens, né, das periferias Brasil afora, né? Eu sou um exemplo disso, né? Treinei capoeira durante 6 anos e no contexto da academia que eu treinava, é uma história até engraçada, eu sempre comento isso, que eu sou uma pessoa extremamente pacífica, assim, né? Muito, muito pacífica, assim, contato corporal quase zero. Aí a academia que eu treinava era uma academia que a capoeira era bem voltada para a parte marcial da coisa mesmo, assim, né? Então tinha todo um treinamento voltado para enfim, os golpes serem bem executados e, como a gente fala, né, todos entrarem, né? Então, assim, eu, pelo meu perfil mesmo, assim, o que acontecia? Sempre que tinha uma roda, aí eu ia para os instrumentos, né? Vai ter a roda, aí eu, opa, por aqui, pegava o berimbau, pegava o atabaque. E aí um dia um amigo meu disse, cara, tu já percebeu que tu, no instante, aprenda a tocar os ritmos aqui? Aí eu, não, nunca prestei atenção não, eu só quero fugir ali do coro. É isso que eu quero. Aí esse meu amigo me deu esse toque e isso ficou martelando na minha cabeça durante um ano, né? E aí depois eu disse, cara, eu vou atrás. E aí comecei a estudar música, entrei num projeto social e sou músico há 20 anos aí, né? Essa história é de 1999, né? Então, a capoeira, ela foi realmente o start para né, a pessoa que eu sou hoje, né? Nesse sentido cultural, musical, profissional, né? A capoeira que me levou para isso, né? E ainda pegando esse gancho da capoeira, uma coisa sempre foi muito como é que se fala? Assim, uma busca pessoal minha, né? Na minha vida, que era a minha busca identitária, né? Que era a minha construção identitária. Eu sou uma pessoa que nasci numa família negra, né? Minha mãe é negra, meu pai é negro, meus avós são negros, né? Mas eles sempre falavam para mim, né? Sempre me deixavam muito evidente a minha negritude, de que eu era uma pessoa negra e de que eu teria dificuldades a enfrentar na vida por ser negro. Então, eles dentro de casa eu era preparado para essa convivência social, né? Para o preconceito que eu viria a sofrer e tal. Mas dentro da minha casa não se tinha uma valorização no sentido estético ou da gente exaltar algumas características culturais da nossa negritude. Então, é uma família católica, né? Era uma família que as mulheres esticavam o cabelo, né? Enfim, por mais que tivesse a consciência de ser negro, né? Era mais uma consciência de autodefesa do que de resistência, né? De dizer, eu sou negro e vou aqui mostrar minha negritude para todo mundo, né? E nessa minha busca por essa construção identitária, a capoeira ela chegou no momento onde eu estava realmente buscando essa minha negritude. Pô, eu sou negro, mas o que é ser negro? Então eu fui atrás de todos esses elementos culturais que me faltavam, né? E a capoeira, ela além da musicalidade, ela me trouxe um empoderamento estético muito grande, né? Então assim, como a gente estava falando mais cedo, né, Luciano, que aqui em Natal, eu sou do Natal, Rio Grande do Norte, desculpe se eu não pulei minha apresentação, né? Mas eu sou aqui no Natal, Rio Grande do Norte, e eu sou professor aí do IF, do Campus Canindé, aí no Ceará, né? Estou lotado aí, dando aula para o curso de licenciatura em música, certo? Sou professor de bateria e percussão lá no Instituto. Mas quando eu entro na capoeira, a primeira coisa que ela me traz é esse empoderamento estético, né? Eu poderia estar ali com o meu abadá, né, de branco, né, que depois é que eu ia entender o significado de estar de branco, mas eu estava ali de branco, eu estava usando colares, eu estava, né, de certa forma, exaltando minha ancestralidade através dos cânticos, né, das loas da capoeira. Então, assim, a capoeira ela foi extremamente empoderador para a minha negritude, né? Foi onde eu deixei o cabelo crescer, onde eu fiz trança,
né, onde depois eu fiz dread, onde eu, né, tinha um estético. Hoje em dia eu não tenho mais cabelo, infelizmente, meu cabelo caiu, fiquei careca. Mas na época né, a capoeira me trouxe isso, né, de como era lindo ser negro, né, porque naquele momento em que eu estava na roda, em que eu estava interagindo com todo mundo ali, né, cantando, fazendo todos aqueles movimentos que traz toda uma corporeidade que é negra, né, eu me sentia um astro, né, assim, eu me sentia muito valorizado por estar fazendo aquilo. Então, a capoeira foi muito importante no primeiro momento nesse lugar. No segundo momento, a capoeira me despertou a musicalidade, né? Me despertou essa consciência ancestral do tambor, né? Em mim. Assim, foi aí que eu tive meu primeiro contato com o atabaque, foi onde eu tive meu primeiro contato com o pandeiro, onde eu tive o primeiro contato com o birimbau, né? Foi dentro de uma academia de capoeira. E quando eu comecei a tocar os instrumentos, aquilo me despertou outra coisa, né? Então, assim, eu já passei um estágio à frente daquele do empoderamento estético. Eu já comecei a minha busca pelo conhecimento cultural da minha negritude, né? Da negritude brasileira, né? O que é que era negro? O que é que era preto no Brasil? E era interessante, quando eu me questionava isso, não era uma coisa de fácil acesso para um jovem de periferia o que era negro no Brasil. Qual era a cultura negra no Brasil? Né? Você ouvia o samba na televisão, você ouvia, né, na época, acho que Claudinho Bochecha, essas coisas, né, que passavam ali, mas você não tinha a consciência de que aquilo era cultura negra. Aquilo era cultura, né, brasileira rodando na televisão, mas aquilo não era colocado em momento nenhum que aquilo era seu, né, de que aquilo era nosso, né, de que aquela cultura era produzida por pessoas periféricas também e pretas como eu. Quem, né, veio me despertar isso em outro momento da vida, assim, dar uma consciência, foi quando eu conheci o rap, né, quando eu conheci Racionais MCs. Né, isso lá em 1999, né, aquele álbum antológico deles, o Sobrevivendo ao Inferno, né, e quando eu ouvia eles falando aquilo, eu passei a me identificar enquanto uma pessoa negra em âmbito nacional, né, porque eles estavam lá em São Paulo falando a realidade que eu vivia no bairro onde eu morava. Tudo, violência policial, tráfico de drogas, né, a violência doméstica, né, que acontecia nas casas, o descaso público com as pessoas daquela região. Então, assim, quando eu conheci o rap, foi uma virada na chave, assim, né, com relação a essa minha busca da identidade. Nesse sentido, onde é que eu quero chegar? É que a busca por identidade, ela é algo que vai ser negada, né, para o povo negro, né, você conseguir ter acesso ali às informações da sua ancestralidade cultural, e o tambor, ele vai ser um elemento de resistência histórica que vai perpetuar essa cultura, né, e que vai fazer com que ela em algum momento chegue até nós, né, de uma forma indireta ou de uma forma direta, né, seja você praticando capoeira, né, como foi meu caso, ou seja, você sendo um ouvinte, um apreciador de samba, por exemplo, né? Quando você aprecia o samba, você é um consumidor desse tipo de música, você acaba passando e sendo perpassado por vários elementos da cultura negra, né? Seja na letra, seja nos toques, né? Ali, seja na dança, né? A corporeidade negra está bem forte ali no samba também. Então, a gente é perpassado por isso o tempo todo, mas isso não é apontado, né, de forma direta para a gente. O tambor, como forma de resistir... Kleber, eu vou pedir uma licencinha a ti aí, porque tu já falou tanta coisa, velho, aqui para a gente conversar, né?
antes, ainda bem que eu parei aqui, pedi a licença, na hora que falou do tambor, que já a gente entra com força aí no tambor e desenvolve essa conversa em torno dos tambores, né? Do tambor, dos tambores ancestrais mesmo. Mas tu trouxe para a gente aqui muitas falas importantes que primeiro, né, tu falando um pouco da capoeira, como tu se descobriu a tua identidade dentro da capoeira, como ela promove isso, né? E a gente muitas vezes fala que só em você está dentro da manifestação cultural afro-brasileira, africana, você já é de alguma forma resistência. Mas você tem que buscar realmente entender por que você seria resistência, porque está ali. Eu acho que tu fez um resumo aí do teu encontro na música, tipo, que eu acho que ninguém esperava, ele não vai dizer que se encontrou na capoeira. Para a gente ver como a capoeira ela é rica e pode promover assim, muita coisa, né? Amplitude assim, máxima. E aí a gente percebeu isso na tua fala, falando, pô, eu comecei a procurar isso na capoeira, entender por que a minha negritude, a minha estética corporal, a valorização disso. Depois falou que teve uma chave virada na musicalidade a partir da capoeira também. Então, isso é muito importante. E tu começou falando uma fala também que tu vem de uma família, que tu é de uma família ancestral negra, né? Teus pais, teus avós negros e negros, e que, como a maioria, praticamente toda a família negra brasileira, ela foi colonizada em todos os sentidos, né? E tem essa vergonha até mesmo da própria cultura, né? E nega a própria cultura. E outra fala que tu diz que tu foi sempre acostumado na tua família, por ser negra, falar, meu filho, você é negro, é mais difícil, é isso, então você acostuma que vai ser. E aí tu também falou que virou uma chave quando conheceu Racionais, né? E aí tem uma música, não sei se é desse álbum, que há uma fala inicial, acho que é do Mano Brown mesmo, que ele fala que a mãe falava, meu filho, por que você ser preto, ser negro, você tem que fazer o dobro, tem que fazer dobrado, porque é mais difícil. E ele mesmo critica, como assim? Como é que eu vou fazer 2 vezes se eu já estou atrasado 100 vezes? Que conversa é essa? Quem inventou isso? Isso aí é para enganar a gente? A gente já vinha atrasado, o Brasil é esse retrato aí que para a gente negra é complicado. Então, tu trouxe diversas temáticas aí. Queria falar para o pessoal que a gente vai fazer o debate hoje de uma maneira de diálogo mesmo. Então, não vai haver exposição para vocês depois colocarem no chat, pessoal. Quando vocês quiserem fazer alguma intervenção no chat, coloca lá, tá bom? Pode ir colocando no chat, vai colocando alguma coisa. E a gente vai lendo aqui, vai dialogando. Se possível, a gente abre espaço para abrir a câmera e o microfone e falar pessoalmente também, tá bom? A gente vai já entramos no tema, faz tempo, mas vamos continuar a desenrolar. Lembrando que esse debate vai lá para o nosso canal do YouTube depois. Então, compartilha aí, pega o link aí, galera, compartilha nos grupos e vamos continuar na nossa roda de hoje. E aí, Kleber, eu te comprei o jogo contigo, quando tu falou tambor, né? Tu veio falando da tua entrada na música, falou que é professor do IF, né? Eu coloquei na sua apresentação, inclusive de divulgação de trabalho, que você fundou o primeiro maracatu, aí do Rio Grande de Natal, se eu não me engano, né? Eu queria que você já falou um pouco, que chegou, que despertou a musicalidade, através também da capoeira, mas de outros aspectos. Aí agora eu queria que tu focasse realmente, veio da capoeira, partiu, e aí como se deu essa sequência na tua musicalidade até tu chegar, digamos, a ser professor do Instituto Federal, nesse sentido que é forte, e aí a gente, claro, com certeza vai entrar assunto aí dos tambor, no tambor, como você estava falando.
mas queria que mastigasse um pouquinho mais esse teu início da música mesmo. Certo. Gente, e é como o Luciano colocou aí, podem interromper, porque eu sou meio da verborragia, sabe? Eu falo muito assim, então é importante que vocês vão interrompendo, né? Senão eu desando a falar aqui e não acaba mais. Então, depois desse momento, né, da capoeira que me despertou essa coisa de, tu tem uma aptidão para música. E aí, olha também como é importante o espaço da capoeira como um espaço educativo. Porque um colega que me deu o toque, né? Ele que diz, vai lá, né? Vai estudar música, porque tu tem o dom, né? Como se fala, mas que não é nem algo certo de se falar, mas né, tu tem o tino para fazer isso. E aí, pegando o espaço de capoeira como um espaço educador, é interessante a gente pensar musicalmente como as pessoas eram educadas musicalmente no país. A gente tinha 2 espaços de educação musical no país firmados. As academias, né? Isso eu estou pensando já num Brasil colônia com capitais, né? A gente vai ter a educação musical através das academias e a educação musical através das igrejas, né? Através dos jesuítas. A gente vai ter educação musical nesses 2 contextos. Como é que o negro, né, brasileiro ele se educava musicalmente? Através desses espaços, né? Os centros de treinamento de capoeira, assim como os terreiros de candomblé, eles vão ser os grandes mantedores dessa educação musical, né? Aonde você vai conseguir se musicalizar, né, de alguma forma. Então, a capoeira, nesse sentido, ela é extremamente importante para estar musicalizando pessoas, né? A gente, às vezes, nem se toca, né, por todo o jogo, por toda a roda, por tudo, mas a capoeira ela está musicalizando, né? Ela está servindo a isso também. Quando eu começo a estudar música, eu rapidamente traço um caminho, né, que vai se dividir em 2 vertentes. Uma, que é a minha formação acadêmica. Então, eu sou uma pessoa, né, formada na Universidade do Rio Grande do Norte, em percussão erudita, né, que é aquela percussão sinfônica, né, tímpano, xilofone, aquilo que a gente vê o percussionista tocando numa orquestra. Pronto, eu me formei naquilo. E, paralelamente a isso, pela aquela minha busca da identidade, eu fui enveredando pela pesquisa dos ritmos brasileiros, né? E aí eu fui sempre atrás desse tambor, né? Onde é que o tambor ele tá inserido dentro da música brasileira? E aí você vai ver que ele está inserido em tudo, né? Em quase 100% das manifestações brasileiras vai ter o tambor como protagonista rítmico ali, né? Desse fazer. E aí eu fui enveredando por essa busca, né? É importante a gente ter uma noção histórica de que entre o século XVI e o século XVIII, basicamente tivemos aí 4 milhões de africanos escravizados, né, vindo em diáspora para o Brasil, né? 4 milhões, né, de africanos que vieram para o Brasil. Quando, nesse movimento de diáspora, tudo que o colonizador queria era apagar ou suprimir ao máximo a cultura daqueles africanos que viriam para cá, porque aqui se pensava em se, né, perpetuar a cultura europeia e higienizar, pensando em toda aquela forma de viver, né, aquela cosmovisão que tinha na Europa. Mas quando o negro vem para cá, né, quando o africano chega no Brasil, mesmo ele como um ser cativo, né, e que sofreu inúmeras violências e que era impedido de exercer a sua cultura, ele vai achar na música, né, na musicalidade e principalmente no tambor, né, a principal forma de resistência para manter boa parte dos traços culturais africanos vivos, né, dentro do país, né? E a gente vai ver que isso vai permear e vai se misturar a toda a música que vai ser produzida no país. Então, a música brasileira, a gente pode dizer com uma certa certeza que ela é muito mais negra,
né, com elementos musicais africanos do que europeus ou ameríndios, né? Assim, a gente vai ver essa musicalidade negra gerar a bossa nova, por exemplo, né? Gerar os ritmos mais modernos, por exemplo, como o funk, né? Como bases mesmo da viola caipira sertaneja, né? São negras. Então, assim, a gente vai ter essa resistência, né? Através do tambor. E esse tambor ele vai carregar toda essa carga cultural e identitária vinda da ancestralidade africana, né? Quando a gente está tocando, por exemplo, um toque de Ijexá, né? Que é conhecido pela maioria das pessoas como afoxé, né? Quando a gente escuta um Ijexá, e foi gravado por Djavan, foi gravado por Alceu Valença, foi gravado por Gilberto Gil, né? Foi gravado por Chico Buarque, foi gravado por grandes nomes da música popular brasileira. Quando a gente vê esse ritmo sendo executado, né? E aí a gente às vezes esquece do quão difícil foi até para esse ritmo chegar nesse lugar e ser aceito, né? E o que foi que perpetuou esse ritmo? Foi o tambor. O tambor ele foi o grande ator dessa resistência, né? Porque através do seu som, né, foi que se perpetuou, né, essa cultura. O Ijexá, ele é um ritmo tocado dentro dos terreiros de candomblé, né? É um toque para Oxum, para Oxalá, para Ogum, para Exu, né? É um toque executado para esses orixás em determinadas partes do rito e que vai ser apropriado, né, ali pela cultura pela indústria cultural, pela cultura de massa, né, por essa cultura fonográfica aí, e vai ser distribuído para o país, mas sem essa legitimidade, né? Da onde vem o Ijexá? Que ritmo é esse que eu estou executando aqui, né? Então, a gente consome essas coisas, esses ritmos, mas a gente às vezes esquece que eles todos têm origem negra e que quase todos eles têm uma origem dentro da religiosidade, né? Então, assim, o tambor como resistência nessa diáspora, ele foi um elemento extremamente importante, né? Tanto para manutenção e perpetuação da cultura, como para manutenção e perpetuação da fé, que foi algo extremamente combatido também nesse processo escravagista e colonialista, né? Outro ponto, quer falar, Luciano, alguma coisa? Está desligado o microfone. Não, vou deixar você desenrolar mais um pouquinho. Estou guardando aqui as coisas. Vai lá. Tá, ok. Então, assim, e eu fui nessa busca porque eu sentia a falta das informações sobre aqueles batuques que eu ouvia, né? Sobre tudo aquilo que a música brasileira estava me mostrando ali. Mas de onde vinha, né? Quem é que fazia isso, assim? E foi aí que eu comecei outra busca identitária, né? Que era essa musical mesmo, de estar pesquisando os afoxés, estar pesquisando os maracatu, pesquisando o jongo, né? Tá pesquisando o tambor de crioula, tá pesquisando os cocos, né? Nessa pesquisa e nessa imersão nessas manifestações, você percebe que o tambor ele é o grande ator das manifestações, né? E que essas manifestações carregam a nossa história, né? Elas carregam os nossos contos ancestrais, né? Quando a gente ouve algumas histórias que são contadas, por exemplo, em alguns ijexás, né? Alguns afoxés de Pernambuco. Tem um afoxé que eu gosto muito, que é o Alafim Oió, né? Que é um afoxé pernambucano, que ele tem uma música que ele canta assim: Oió, capital Iorubá, te canto na cadência o Ijexá, Oraniã te fundou, Ajacá te comandou, mas foi pela força de Xangô que em grande império Alafim se transformou. Então, assim, num Ijexá desse, você vê uma quantidade de informações históricas sobre Oió. Oió é uma cidade iorubá, né, que foi governada por Xangô e tal. Então, assim, dentro disso, você viu quantas informações
tinham para essa construção identitária. Através do Ijexá eu descobri, existia um reino em África que se chamava Oió, né? E que o cara, né, na letra, ele vai dizer exatamente quais foram os reis que tiveram ali. Então, olha a riqueza de informação que isso traz, né? Quando a gente vai para a Bahia e a gente vai para os blocos afro, por exemplo, né, a gente vai ter ali o samba reggae, década de 80, um movimento muito forte, né, que surge ali, e que é um movimento de africanização da população baiana, né? Por mais que a Bahia seja o lugar mais negro fora da África, né? É o lugar onde tem mais pessoas negras fora da África, é a Bahia, mas, para vocês terem noção, o carnaval da Bahia antes de 80 era um carnaval com alegorias indígenas. Não era um carnaval preto, como a gente vê, né, de tempos para cá. E isso vai mudar na década de 80. Na década de 80, a gente vai ter um fenômeno, né, que acontece vindo com o samba reggae, que é esse empoderamento, né, da população negra, que vem ali com todo o movimento Black is Beautiful, né, dos Estados Unidos, e que vem com a contribuição de um estudioso chamado Cheikh Anta Diop. O Cheikh Anta Diop, ele vai lançar em 1975, eu acho, um livro que ele vai dizer que toda a cultura egípcia, que os egípcios, na verdade, né, os egípcios, eles são povos negros, né? Até então, tinha-se no imaginário que os egípcios eles eram pessoas brancas. Por quê? Porque no cinema eles são mostrados dessa forma. Cleópatra é uma mulher branca, né? Os deuses, os reis e faraós ali são brancos. Mas o Egito era dentro do continente africano, né? E o Egito, né? A civilização egípcia, eles se denominavam como Kemet. Kemet, traduzindo, é preto, né? Então, assim, o Cheikh Anta Diop, ele traz esses referenciais de dizer que, olha, a cultura egípcia é uma cultura negra, porque eles eram pessoas negras. Isso vai reverberar, esse trabalho de Cheikh Anta Diop vai reverberar na década de 80 no samba reggae. Quando a gente se lembra do samba reggae da década de 80, as letras são mais ou menos assim. Criaram-se vários reinados, um ponto de Merinas ficou consagrado, Ambosalama, um vetor saudável, Ivatu, cidade sagrada, a rainha andava lona, destaca-se na vida e na mocidade, majestosa negra, soberana da sociedade, alienado pelos seus poderes, Rei Radama foi considerado um verdadeiro Meji, que levava seu reino a bailar. Bantus, indonésios, árabes se integram à cultura malgaxe, raça varonil, alastrando-se pelo Brasil. Sankara Vatolai faz deslumbrar toda a nação. Merinas, povos tradição, e os macimbas foram vencidos pela invenção. Só que ela vai. Então a gente vê, né, numa letra dessa, tipo, toda jogando na sua cara uma cultura negra, africana, né? Assim, com vários termos, Yorubá, Jeje, né? Isso aí, Igor Simões. Então, assim, na década de 80, a gente teve esse movimento que foi extremamente empoderador, né? Assim, porque ele trazia para a gente uma identidade negra, mais africanizada, né? Através do tambor. Tem um documentário, eu acho, se chama Axé. Né? Ele trabalha essa questão aí um pouco, trabalha dessa visão, desse empoderamento negro no carnaval, na música lá na Bahia. É um documentário aí, galera. Um documentário bom de se assistir. Se chama Axé, em relação a isso. E aí, Kleber, eu quero focar também. Tu estava falando, digamos assim, nesse segundo bloco aqui, que tu ter a tua formação acadêmica e, em paralelo, tu foi em busca disso. Mas não cruzou isso em vários momentos, ou em nenhum momento, ou dentro da academia tu não percebeu essa
essa ligação forte com o tambor lá na música erudita. Não sei, eu queria que tu falasse um pouco disso também. Sim, sim. Então, nessa perspectiva da academia e pensar o tambor dentro da academia, certo? A gente vai ver justamente esse racismo estrutural sendo operado, né? O que é que eu quero dizer com isso? A academia de música, ela surge a partir de pressupostos europeus. E quando ela é institucionalizada aqui do Brasil, ela vai ser única e exclusivamente para ensinar música de concerto, música erudita, né? E a música erudita, ela é a música europeia, né? Ela é a música de concerto, ela é uma música europeia. Então, assim, as academias, durante muitos e muitos anos, décadas a fio aí, ora, décadas, né? Se a universidade mais velha do país tem mais de 100 anos, então, mais de um século, a gente vai ter majoritariamente cursos, né, de piano, cordas envolvendo violino, cello, baixo acústico e viola, né? Harpa, canto, né? O canto lírico, né? Então, assim, pelo perfil que a universidade é construída, você já vê que a percussão, né? O tambor, ele é excluído, né? Dessa grade curricular das universidades de música. Isso só vai ser inserido na década de 80. Eu acho que vai ter inserido o primeiro curso de percussão dentro das universidades, né? Um curso superior de percussão. Mas que curso de percussão é esse? É um curso de percussão erudita. Então, a gente vai estudar o quê? Caixa sinfônica, a gente vai estudar marimba, xilofone, vibrafone, todo aquele instrumento de tecla, tímpano, né, pratos. A gente vai estudar aqueles instrumentos que são usados dentro da orquestra, né? E aí a gente vai ver que até hoje não se tem um curso superior em percussão popular, por exemplo, né? Não se tem um curso superior de percussão popular, né? Você não se forma um percussionista popular. Se você quiser se formar um percussionista na academia, você vai se formar um percussionista erudito, né? E aí, essa coisa da percussão popular dentro da universidade é algo que, assim, você vai praticar em alguns contextos, né? Exemplo, práticas de conjunto, né? Você vai, na minha universidade que eu me formei, tinha uma prática de conjunto que era o núcleo de MPB. No núcleo de MPB, a gente tocou a Ópera do Malandro, de Chico Buarque, os Saltimbancos, né? Fez uma homenagem aí do Lobo. E nesse repertório, você tinha que tocar Ijexá, você tinha que tocar samba, você tinha que tocar baião, você tinha que tocar, né, todos esses ritmos que essas músicas são construídas em cima. Mas você, nas suas aulas, né, na sua formação, na grade curricular, você não ia ser ensinado a tocar samba. Você não ia ser ensinado a tocar baião. Você não ia ser ensinado a tocar Ijexá. Você era uma coisa que você ia aprender através daquela prática, né? E muito raso, né? Assim, sem discussão, sem o apontamento, como eu disse anteriormente, de onde vem aquilo, a história daquele, né? Com uma certa, com pouca responsabilidade com relação à apropriação daquilo ali, né? A gente vai ter o chorinho, porque o chorinho das músicas populares talvez seja a mais erudita, né? Que a gente tem. Né? Então, o chorinho ele vai estar inserido dentro da academia, aí você vai ter o contato ali com o pandeiro, né, do choro, mas, como eu digo, sempre dentro desse contexto dos grupos das práticas de conjunto. Na grade curricular da sua formação específica, você é um percussionista erudito. Né? Você não vai ter um semestre de estudos dos ritmos de candomblé, por exemplo. Né? No semestre 3, você agora vamos estudar maracatu. Não. Né? Você vai estar sempre desenvolvendo técnicas e repertório dos instrumentos da orquestra. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente vê o preconceito que ainda se tem
sobre o tambor dentro da academia a um nível superior, né? Assim como não tem dentro dos currículos o tambor, né? A percussão popular com a ênfase, né? Ou um foco maior, a gente também não vai ter a inserção dos mestres da cultura popular dentro da academia, né? Então, assim, se eu quero aprender, sei lá, os toques de candomblé, por exemplo, os toques da Umbanda, um coco, eu quero aprender a tocar coco, né? A academia, ela também não se movimenta no sentido de levar um mestre desse para dentro da academia. Ah, vamos pegar aqui o mestre Severino, né? Que é o mestre coco aqui do Rio Grande do Norte. Vamos pegar o mestre Severino e vamos pegar a classe de percussão e ele vai dar 15 dias de vivência, um mês de vivência, né? Desse coco. Mas não, a academia, ela opera como? Ela vai ter os métodos, né? O que foi escrito sobre os cocos, né? E vai estudar de forma mecânica, né? Em pessoal, como é que é tocado aquilo, né? Então você não vive a manifestação, você aprende mecanicamente como fazer aquilo, né? Porque está escrito na partitura, né? Minimamente o professor vai lhe dizer mais ou menos como fazer, mas você não vai ter a vivência. E a cultura popular, principalmente a cultura negra, né, tendo esse recorte, ela é oral. Ela é uma cultura oral. Ela é uma cultura que depende da vivência. Você não aprende capoeira lendo um livro. Você não vai ler um livro, ler uma tese de doutorado do cara dissertando sobre a capoeira. Aí você vai entrar na roda e vai saber jogar? Não vai. Porque não, esse tipo de cultura, ela é oral, ela é através da vivência, né? Ela é através do contato. Então, assim, dentro da academia, o tambor, ele ainda é um lugar apagado, né? Como eu disse, ele é utilizado dentro do contexto erudito, mas ele é apropriado, né? Ele é retirado do seu contexto de origem e colocado num contexto alienígena, né? Ali, que é esse contexto da música erudita, né? Então, às vezes, a gente vê uma peça, né? Tem uma peça de Oswaldo Lacerda, que chama Maracatu, a peça, inclusive. E aí é interessante que eu passei por uma situação que era assim, eu já estava nessa minha pesquisa, né, sobre ritmos populares e tal, e aí no Festival de Brasília tinha uma orquestra do festival e tinha essa peça. E aí era interessante ver que os percussionistas, eles não conseguiam fazer a acentuação do maracatu, porque é uma situação deslocada, né, assim, do maracatu de baque virada aqui de Pernambuco, né? Então o maracatu de baque virada, ele faz tum, 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 né? Tem essas notinhas que elas são fora do tempo. E aí eles não conseguiam fazer, mesmo estando escrito, porque é algo que você tem que viver, sabe? Assim, para entender que tem uma mão que bate fraca no lugar para que essa outra bata deslocada, né? E isso no papel não consegue passar isso, né? Então é algo que você tem que estar dentro da manifestação, né? E viver mesmo, né? Aprender com a vivência. Então, nesse sentido, a academia ela peca nesses dois lados, eu acho. Não foca no ensino da percussão popular mesmo, no sentido de reservar um semestre, 2, tem uma disciplina só para isso, por exemplo, né? E outra é de não levar os mestres para dentro da academia, né? Ainda ter essa pompa de que depende de um diploma, de uma formação acadêmica. Não, eles têm um conhecimento, né? Eles têm a epistemologia deles, eles têm a didática deles, e isso a academia tinha que absorver, né? Para que o tambor ele saia desse lugar de quinto plano, né? Não é nem de segundo plano, é de quinto plano, na importância ali dos aprendizados musicais, né? Incrível como isso é em todos os campos, né? Essa questão da cultura popular, dificuldade de ser valorizada dentro da academia, né? Isso são em todos os campos, passa por isso. E aí criam-se mecanismos que vale se até questionar no sentido de que como é que vai pagar um mestre da cultura popular? Ele tem que entrar por um caminho, tem que ter um título.
Aí cria-se a questão de um doutor honoris para o mestre da cultura popular, para ele poder entrar na academia, que era para ser o inverso, ou seja, enfim, a cultura popular ainda é menosprezada, sim, totalmente. Claro, há focos de trabalho, mas eu acho que esses focos partem muito de pessoas que estão dentro da academia, tipo, você entrou na academia sendo da cultura popular, e aí você, com certeza, luta para que a cultura popular tenha mais força lá dentro da academia. Hoje você é um professor que, com toda certeza, eu tenho nem dúvida que você luta por isso. E assim como você, várias outras pessoas da cultura popular que tiveram que passar por um formato até entrar na academia, né? E lutam por isso, mas realmente a cultura popular ainda não tem o valor, longe de ter o valor que é para ser merecido dentro de uma academia. Mas e aí, Kleber? Já que aí tu outra dúvida, né? Tipo, tu tá lá com formação erudita, tendo todas as disciplinas numa educação bem eurocêntrica mesmo, e com esse paralelo que o tambor pulsando ali em ti, né? O tambor está pulsando ali toda hora na gente, o tambor está pulsando. Como tu conseguiu, como o tambor ajudou nesse sentido de... Eu quero saber se houve uma, digamos, tu tem um maior destaque no sentido de musical, o tambor. Eu vou dar um exemplo, não sei como não estou conseguindo externar, mas eu vou dar um exemplo. A capoeira, vou trazer para o meu mundo, assim, mais a minha bolha, digamos assim. A capoeira, quem pratica capoeira há muito tempo, durante muitos anos, e vive ela constantemente, vou fazer o meu exemplo, eu vivi em capoeira desde os 10 anos, e quando eu entrei na academia, as experiências que a capoeira tinha me proporcionado em todos os âmbitos, em dar uma aula, em dar um curso, em criar estratégia disso, daquilo, em ter criatividade, me ajudou em todos os outros aspectos, não só da academia, como da minha vida. E me construiu um profissional, assim, um bom profissional, mas devido à minha vivência na cultura popular. E eu consegui também um bom destaque nessa outra cultura, digamos assim, mais eurocêntrica da academia. E aí eu queria saber se no caso da música, não tem essa questão também, se ajuda, se a cultura popular nossa dá esse ajuda também, esse suporte. Sim, totalmente. Como eu disse, eu vivi uma vida paralela, né, na minha formação, teve essa formação acadêmica, e além disso, além da pesquisa da cultura popular, eu estava praticando a cultura popular na noite, né? Enquanto eu estava estudando, eu fui aquele universitário que estudava e trabalhava. Mas aí a sorte é que eu trabalhava com o que eu estudava, né? Que era tocar, né? Eu estava tocando na noite, acompanhando vários artistas na cidade, né? E esses artistas também por uma questão assim de um caminho bom, né, que me foi colocado, todos esses artistas eles estavam em busca também dessa cultura popular, né? Eles estavam querendo tocar coco. Eu passei 10 anos tocando com uma cantora chamada Cristal. Depois, se tiver curiosidade de pesquisar, o disco dela chama Coisa de Preto, o primeiro disco dela. E nesse disco é um disco quase todo voltado para o coco, né? E aí eu passei 10 anos da minha vida tocando com ela e imerso nessa cultura do coco, né? Participei do grupo do Coco de Roda Mestre Severino, aqui no Rio Grande do Norte também, durante alguns anos. E fora o samba, fora o baião, fora o shot, fora toda essa outra parte, né? E quando eu levava esse para dentro da academia, como é que isso me destacava, né? Vamos dizer assim, dentro. É que, como eu disse, a academia ela se apropria dessa cultura popular, né? E ela se apropria de que forma? Vai ter peças de orquestra que vão ser baseadas em músicas populares. Tipo, vão ter suítes, né? Que são várias danças, né? Juntas, em homenagem a Luiz Gonzaga, por exemplo. Então vai ter uma ruma de baião, uma ruma de xota, uma ruma de chachado naquela peça para a orquestra sinfônica. Nesse sentido,
eu era a pessoa que era chamada para tocar. Porque eu era a pessoa que estava tocando isso na noite, que estava pesquisando, que estava, né, me importando com essa performance musical que era da cultura popular, né? E isso aconteceu com um grupo de chorinho da escola de música, né? Os grupos de chorinho, chama Kleber para tocar o pandeiro, porque ele é que toca o pandeiro, né? Aqui dentro. Vai ter uma peça que precisa ter um solo de djembe, né? Djembe é um instrumento, parece uma ampulheta assim africano, né? E aí precisa de um cara para fazer um solo de djembe. Quem é que faz? Kleber é que faz, né? Porque eu era a pessoa que estava justamente saindo dessa bolha. Eu não estava dentro da escola de música o tempo todo focado na minha formação erudita, né? Eu estava focado na minha formação musical, né? E nesse sentido, a cultura popular, para mim, era algo mais importante até do que a cultura erudita, né? A universidade, para mim, ela foi um veículo, né? Para eu ter acesso a vários discos, né? Ouvir muita coisa, ter acesso a métodos também, né? Coisas escritas, né? Poder comparar, né? Poder ler uma partitura de um ritmo, de um tambor de crioula, mas eu ver um tambor de crioula acontecendo e comparar e ver se aquilo está condizente, né? Então, assim, dentro da academia, isso foi algo que me ajudou muito, sim, né? Eu ter esse conhecimento popular me fez andar por dentro de alguns ambientes acadêmicos que talvez eu não andasse tão bem se eu não tivesse esse conhecimento, né? Se eu não tivesse ido buscar esse conhecimento nas minhas práticas musicais fora da academia, né? Massa. E outro, nós vamos, pessoal, a gente está indo para 1 hora já de debate. E fiquem à vontade aí no chat, tá bom? Para estar fazendo a intervenção. A gente vai continuar. Kleber, e assim, vamos lá. Agora eu vou para dúvidas bem mais específicas, tratando muito do tambor. Né? Agora, eu não sei qual, em que pé, como foi, o que está, se você fez, se você faz, ou se vai fazer pesquisas específicas sobre o tambor, né? Esse tambor de uma maneira generalizada. E aí eu queria que você entrasse nesse assunto de acordo com o teu conhecimento popular, conhecimento de pesquisa, conhecimento geral. Já deu para perceber que você tem uma gama aí grande de conhecimento pelas falas que tu trouxe. Então, tu já brincou ali com muita coisa mesmo, muita informação. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa relação de tipos de tambor à cultura, principalmente a cultura aqui brasileira, né, que herda essa cultura africana também, e os tipos, uma coisa bem simples mesmo, bem simplório, o nosso nível de conhecimento, pelo menos o meu, não é esse nível alto de estudo de tipo de tambor. Então, eu queria que tu falasse um pouco desses aspectos do tipo de tambor, da cultura tal, esse é mais voltado para essa cultura que esteve Sim. mais nessa porção do Brasil e tal. Entendeu mais ou menos o que eu estou pedindo aqui? O Igor Simões está perguntando quais são os empecilhos reais, segundo a sua opinião, para a maior difusão da nossa cultura. Eita, peraí. A nossa cultura o quê? Da nossa cultura afrodescendente em sua forma mais original, sem estereótipos. Dar cada vez mais voz aos artistas e os produtores negros, né? Eu acho que na verdade, não é o empecilho, está perguntando quais são os empecilhos, né? Mas eu estou colocando, na verdade, como é que se fala? Resolução, né? Como resolver isso, né? Porque o que a gente vê? Viu, Luciano, respondendo aqui o Igor? O que acontece? A gente vê essa questão da apropriação cultural, ela é bastante forte no nosso país. A gente tem no imaginário popular, né, no imaginário coletivo de todo mundo, de que somos uma trindade, que o Brasil ele é construído em cima de uma trindade, né? Brancos, índios e negros, e que aqui toda a cultura é brasileira, né? Por ser esse caldeirão aí de misturas étnicas e tal. Só que isso não é bem verdade quando se trata dos fazedores de cultura e das pessoas que se apropriam dessa cultura para lucrar, né? Quando a gente chega nesse ponto,
essa verdade dessa cultura brasileira que serve a todos não é praticada, né, da forma que deveria. O Luciano ele citou o documentário Axé, Canto de um Povo de um Lugar, né? Esse documentário. É muito interessante que vocês assistam 2 documentários. Esse, Axé, Cantos do Povo de um Lugar, e vocês assistam Samba Reggae, a arma é musical, certo? Eu vou botar aqui no chat, porque... Bom, já não conhecia esse. Ó. O que vai acontecer com esses 2 documentários? Esses 2 documentários eles vão ser antagônicos, né? Justamente no sentido de tratar a cultura da música baiana, né? No Axé de um Povo do Lugar, a gente vai ter as falas de Ivete, de Daniela Mercury, do Lelis lá, né? Do Val Lelis, vai ter enfim, todos aqueles cantores de axé da década de 90 ali, eles vão estar dando suas falas e vocês vão ver que eles falam do bloco afro ali, né? Não, os blocos afro que trouxeram a música dada e a gente fez isso aqui. No documentário Samba Reggae, a arma musical, você vai ver justamente os blocos afros falando das práticas deles. E aí você vê por que é que os blocos afro não se tornaram o boom, né? Esse boom de sucesso musical que o Axé Music se tornou, né? Por que foi que não aconteceu isso com os originais, né? Porque os originais são todos negros. Todos, do cantor ao batuqueiro, né? Eles são todos negros, né? É uma cultura negra periférica. E aí a gente vai ver que a indústria cultural ela vai escolher os estereótipos, né? Os arquétipos brancos para ser a imagem do produto, né? Então a imagem do produto, né? Da música baiana vai ser Cláudia Leite, vai ser Daniela Mercury, vai ser Ivete Sangalo. Por que a imagem do axé não por exemplo, Margareth Menezes, que é uma cantora de axé negra, mas que não tem a notoriedade que Daniela tem, que Ivete tem. Né? Então, assim, a gente vai ver que isso é um movimento que vai acontecer em quase todos os estilos musicais que são negros. Quais são os maiores cantores e cantoras de funk atualmente? A maioria é branca. A maioria é branca, porque a indústria cultural ela agora usa o funk como um produto. E para ser um produto, na venda, ela tem que ter uma imagem vendável. E para a indústria cultural, a imagem vendável é uma imagem branca. Né? Então, a gente já vai ter aí os atores do funk carioca negros sendo colocados em segundo plano, né? Não tendo aquela notoriedade. Pode falar, Igor. É bem notório isso que você falou, principalmente tem uma fala de Daniela Mercury de muito tempo em que ela fala de uma música, né, já antiga, que ela fez uma nova versão, ela disse, deu uma refinada, né, ela disse que deu uma melhorada na música, cujo compositor é negro. Então, assim, na verdade, o embranquecimento que ela deu na música é como se tivesse tido um melhoramento da música, porque precisava ter esse, aspas, refinamento, né, e melhorar. E aí ela vai falando isso pautada numa estética extremamente branca e, obviamente, puramente comercial e capitalista, para aquelas pessoas que vão ali para os blocos, né, no Carnaval de Salvador, e vão curtir aquilo ali naquela formatação proposta eminentemente comercial e apenas isso. Né? Então, é bem isso aí mesmo. E é nesse intuito aí a minha pergunta mesmo. Obrigado aí por respondê-la muito bem. Obrigado. Sim, não, que é isso. E esse movimento, a gente vai ver historicamente em toda a música brasileira. Vou dar uns exemplos aqui. A gente vai ver isso no machixe. Não sei se vocês conhecem esse ritmo chamado machixe, né? É algo, enfim, de outro momento da história, mas que ficou muito conhecido no país, né? E o machixe, ele é assim. Existia um ritmo que era tocado nos salões, né? Da burguesia, da aristocracia brasileira, e que ele era a polca, certo? A polca era um ritmo tocado nos salões, né? Dali da burguesia.
Quando a polca ela chega na rua, né, ela chega para a população negra, ela é interpretada de outra forma, certo? Ela é interpretada de outra forma. E aí vira um machixe, né? A polca, ela é como se fosse a interpretação do negro, o machixe é como se fosse a interpretação do negro para a polca, né? E aí você vê que depois que existe essa modificação, o machixe ele é retirado da rua novamente, né? Ele é retirado da rua e ele é transformado para o machixe tocado no piano. Chiquinha Gonzaga, né? Joaquim Calado, todos aqueles compositores que compuseram machixe. Né? Então, eles eruditizam, vamos, né, inventar aqui um termo, eles deixam erudita o que é algo que era feito na rua. Isso vai acontecer em outro momento com o samba. E quem é que faz a higienização do samba? A bossa nova. A bossa nova, ela é uma higienização do samba, né? Eles pegam a batida do samba, simplificam, é uma batida simplificada, né? Se a gente pegar o samba, ele tem a clave do cabila, né? Ou do cabula, né? Que é o né? Essa a clave, né? A clave é uma célula rítmica padrão de alguma manifestação popular, né? Então, assim, a clave do cabila, ela é muito parecida com o que o tamborim faz, por exemplo, no samba, né? Certo? Quando a bossa nova vai surgindo ali, se transformando em bossa nova, tanto tem a apropriação de compositores e músicos brancos que não subiam o morro, né, e que não estavam interessados em aprender o samba da forma que ele era feito, né, ou na origem, tanto teve esse movimento de simplificação por eles, quanto teve um movimento de simplificação por parte de músicos negros para fazer com que pessoas brancas consumissem aquilo, né? É interessante a gente notar isso também, que é uma estratégia, às vezes até de sobrevivência, né? Se eu fizer algo muito batucado e com muita polirritmia, os brancos não vão consumir, né? Eu não vou tocar na rádio, não vou conseguir gravar um disco. Então se simplificava, né? E aí a gente tem, por exemplo, como pai da bossa nova, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius, né? Mas a gente vai ter uma pessoa negra antes de todos eles que já estava fazendo isso, que chama Johnny Alf. Se você depois tiver curiosidade, pode pesquisar. Johnny Alf, ele é, na verdade, o cara que cria aquela estética da bossa nova, né? Era pianista, um negro pianista, mas que não teve a notoriedade histórica de ser o pai da bossa nova, né? Então, assim, a gente vê o quanto esse sistema ele tanto vai empurrar coisas para que a população negra consuma, né? Ali proveniente deles, como eles vão pegar a cultura negra, transformar e vender de volta. É como o movimento do petróleo, né? A gente extrai petróleo, manda para fora, eles refinam, manda gasolina de volta para cá, né? Então, assim, é mais ou menos esse movimento que acontecia com a música, que acontecia com várias outras coisas, né? Essa outra pergunta que você fez aqui, Igor, com relação de como fugir desses estereótipos que fazem com que as manifestações culturais afro-brasileiras sejam hipersexualizadas ou demonizadas por religiosos fundamentalistas, o que contribui de forma muito concreta para o racismo estrutural. Então, assim, quando você coloca a questão religiosa, a gente já fica meio sem ter o que fazer com relação a eles, né? Porque é a fé deles, como eles pensam, por mais que a gente discorde em vários pontos, né? O que a gente tem que combater é o poder que esses fundamentalistas religiosos vão adquirindo dentro do nosso país, né? A gente vê uma bancada política aí gigante desses fundamentalistas, né? A gente vê quem está no poder máximo da nação ter esse fundamentalismo. Então, assim, na verdade, o que a gente pode fazer, e o que a gente faz, e o que a gente sempre fez, é resistir e cada vez mais propagar isso à frente, né? E a gente vai ter alguns movimentos que são interessantes para isso, movimentos de aquilombamento. O que é que isso quer dizer? Você está sempre consumindo
propagando, incentivando e produzindo cultura negra, né? Você está indo prestigiar shows de artistas negros, você está comprando coisas de produtores negros. Isso é um aquilombamento. Isso é você fazer com que essa comunidade, né, que partilha de uma mesma cultura, ela esteja realmente como é que se fala? Interação, né? Então, às vezes, a gente acaba boicotando, né, a produção negra inconsciente mesmo, assim, né? Deixa de consumir certos artistas, certa coisa. Então, eu gosto de samba. Pô, vê quais são os artistas negros que estão fazendo isso, né? Muito provavelmente eles têm uma história diferente de certos artistas, né, que estão fazendo sucesso por aí com isso. Então, acho que essa é uma forma, né, de você tá sempre se aquilombando nesse sentido, né? Outra forma é você pesquisar mesmo, né? Saber da história, né? Uma das máximas do movimento negro é você conhecer a sua história. Quando você conhece a história da sua raça, né? Quando você conhece a história da raça negra, de saber que a África não é um país, a África é um continente, saber que a África teve vários e vários reinos, né? Reinados prósperos, reinados, né, gigantes, assim, que é um continente tecnologicamente avançado, sim, né? E que tem uma epistemologia, ou seja, tem uma produção de conhecimento total de várias coisas, mas que é dito como um conhecimento de menor valor, né? Eu acho que quando a gente pesquisa, a gente abre todos os horizontes e a gente contribui para que isso vá mudando aos pouquinhos, né? Porque a estrada é longa. Mas aí, Luciano, indo para a sua, né, questão lá dos tambores. Vamos lá, mas foi boa essa discussão do embranquecimento da cultura negra. É um dos temas que eu quero trazer ainda esse ano para o debate com o Ginga, porque não só todo tipo da cultura negra foi embranquecido e continua no processo. E a capoeira também, da mesma forma. Sim. E a gente tem que ficar toda hora pensando. Antes de começar a falar, eu não conhecia esse outro documentário, né, de música. E já no documentário Axé, eu já sentia a crítica a essa questão do embranquecimento, de uma maneira um pouco velada, mas é porque a gente, quando acostuma a olhar algo com muito olhar crítico, começa a buscar coisas, né? Então, já tinha esse já estava trabalhando isso no Axé, então agora eu vou assistir esse outro documentário que tu indicou aí, que deve ser, então, ainda mais incisivo aí nessa questão. Total, não, e eu indico a vocês que assistam nessa ordem. Assistam o documentário Samba Reggae Arma Musical e depois assistam Axé, Canto de um Povo de um Lugar. É muito nítido a apropriação cultural, como eles fizeram para pagar ali, né? Tem uma fala de Daniela Mercury que é emblemática para mim, que ela diz assim: quando o samba reggae foi lá na década, no final da década de 80, estava diminuindo, né, a intensidade, aí ela diz, aí eu fui lá e peguei para mim, né? E tipo, ela diz mesmo assim, ela foi lá e pegou para ela, né? Tipo, como se fosse algo possível de se fazer, né? Eticamente falando, né? E outra fala que ela diz assim, que é interessante nesse sentido, que ela manda ela diz que quando estava tocando no carnaval, aí o baixista, eu acho, disse para quando parou a música, o baixista fez: "Eu falei faraó", né? Aí diz que toda a rua faraó, e ela não conhecia. Ela não sabia que música era aquela. Ela disse: "Eu não sabia que música era aquela", né? E tipo todo mundo cantando, mas quem era todo mundo? Os negros periféricos que acompanhavam os blocos afro. Ela não acompanhava, né? Ela não estava inserida naquele contexto, né? Ela era uma cantora profissional e tal, e que, né, foi depois colocada como ídola ali do Axé Music, mas é uma apropriação cultural muito forte. Mas voltando aqui, né? Para os tambores, né? Vamos lá. Relação com os tipos de tambores e os povos que trouxeram esses tambores.
assim como as regiões do Brasil que se utilizam desses tipos de tambores ou não. Algo, pelo menos, para a gente ter uma noção sobre isso, Kleber. Sim, sim. Então, nesse movimento de diáspora, né, desses 4 milhões de africanos que vieram para o país, vieram de várias partes, vieram de várias partes de África, né, vários países. Então, a gente tem da África Central, do Congo, Angola, né, ali da parte... Vamos ter negros vindo do Benin, vamos ter negros vindo ali do Benin, que viria a ser Senegal, né, e toda aquela região, negros iorubanos, né, negros islamizados, né, a gente vai ter, né, os Haussais, né, que vêm para o país também, e todos eles trazem consigo, né, algo da sua cultura musical. E esse algo, na maioria das vezes, é o tambor, né? A gente vai ter a percussão, ela vai ter basicamente 3 perfis onde ela vai ser executada. A gente vai ter o perfil militar, né, onde os tambores eles são usados para, enfim, marcar o pulso da marcha, né, para indicar certos movimentos, né, do batalhão, isso em algum outro momento, né, depois ele foi substituído pela corneta, né, mas o tambor ele tem um perfil, um caráter militar, né, uma utilização militar em alguns contextos. Em outros contextos, o tambor ele vai ter a sua utilização voltada para a religiosidade, para a fé, né, para o culto, né, ele vai estar ligado totalmente a isso. Em outro âmbito, o tambor ele vai ser usado para brincadeira, para diversão, para entretenimento, né? Dentro do contexto religioso, a gente vai ter a nossa Santíssima Trindade, né? Que são os 3 atabaques, né? Os 3 coros ali que compõem o trio de atabaque ali do candomblé, da Umbanda, né? E de outras religiões de matriz africana também, né? Vão ter essas 3 vozes, que é um atabaque grave, um atabaque médio e um atabaque agudo. No candomblé queto, né, e urbano, os atabaques eles vão receber os nomes assim. O maior vai ser o mais grave, né? Vai ser o rum, é conhecido como rum. O médio vai ser conhecido como rumpi e o agudo vai ser conhecido como lé. Esses 3 tambores, eles são sagrados dentro do candomblé, sagrados como concebidos como um orixá, certo? Do mesmo jeito que a pessoa que entra no candomblé ela é iniciada, e nessa iniciação ela passa por todo um processo ritual que demora dias, né, para fazer você ter a sua conexão com esse ancestral, né, que seria o orixá, os atabaques eles passam pelo mesmo processo. Então, eles são instrumentos dentro da religiosidade sacralizados, mesmo que pode tocar, né? Não é para ser tocado em qualquer momento, né? Assim, e eles dificilmente saem da casa de santo, né? Da casa de candomblé, porque eles são ditos como entidades, né? Para o candomblé queto, os atabaques eles são entidades, né? Eles são seres sagrados mesmo que estão ali. E eles têm uma funcionalidade, que é fazer com que o orixá venha ao plano terrestre, né, através do Filho de Santo, mas é o toque do atabaque que chama, né, que faz com que essa conexão aconteça. Né? Então, assim, não existe o transe sem o toque. Né? O toque é o que faz com que o transe aconteça ali dentro daquele culto. Né? Então, a gente tem um atabaque desse contexto religioso. A gente tem outros instrumentos dentro de outros contextos religiosos no país também. Né? E aí o candomblé, a gente remete à Bahia, mas ele vai ter em Pernambuco, vai ter no Rio Grande do Norte, vai ter, né, tá espalhado pelo país, assim, vai ter no Rio Grande do Sul. Dentro do contexto religioso, a gente vai ter ali pela região de São Paulo, né, ali no Sudeste, o jongo e o batuque paulista. São 2 manifestações religiosas também, mas não que remetem à África. Né? São manifestações religiosas, mas da religião brasileira. Já é aquele sincretismo
né, onde vai misturar Nossa Senhora, né, com Janaína, com, né, toda essa mística que tem, dessa mistura mesmo religiosas, né, que tem no país, né? Então, esse sincretismo... Kleber, só antes de desculpa te interromper, antes de continuar, essa questão que vai entrar aí no sincretismo através do jongo, de outras manifestações, tu falou da questão do candomblé de origem preto, né, dos 3 nomes, e de outras linhas. Tem outras nomenclaturas? Tem sim. No Jeje, eles são conhecidos como ngomas, né? Por exemplo, né? Aqui no Rio Grande do Norte, em alguns lugares, você vai ter eles conhecidos como chama, certo? Lá no Maranhão, né? Por exemplo, no tambor de mina, né? Eles recebem outro nome também, caraca, esqueci E a agora. forma de tocar também é diferente, Muda, né? Totalmente. Esse tipo de instrumento, instrumento de membrana, né? Esse instrumento que tem uma pele em cima, né? Eu vi que tocam e dançavam congada na festa de São Benedito. Isso, Igor. A festa de São Benedito, a congada, ela é outra manifestação religiosa também, né? Ligada ali às celebrações a São Benedito, assim como o tambor de crioula, né? A gente vê o tambor de crioula como assim algo que parece ser só entretenimento, né? Parece ser só dança, só para brincar, mas é uma manifestação também de cunho religioso. Eles estão ali louvando a São Benedito também, né? Então, a gente vai ter o tambor inserido dentro desse contexto, né? Da fé. O tipo de tocar na nação Jeje, nação Queto. Sim. Então, no Queto, a gente vai ter os atabaques sendo executados de 2 formas. Porque os candomblés da nação Queto, eles não são totalmente quetos o tempo todo, né? Eles têm essa ligação com o candomblé de Angola. Então, quando você vai tocar para Oxum, vai tocar para o Zigi, né? O Baluaê, Ossan, né? Esses santos, Nanã. Vai ter essa mistura aí, porque esses são orixás que vêm de outro lugar de África que aqui se misturaram, né? Mas em Queto, normalmente você vai tocar de 2 formas. Você vai tocar o rum, uma mão livre e outra com a baqueta, que é um pedacinho fininho de galho, né? Geralmente é de gameleira, e que se chama aguidavi, né? Essa baquetinha se chama aguidavi, né? Então, o rum você vai tocar ele com a mão livre para ter os sons graves, né? E uma mão com a baqueta para ter os sons mais agudos. O rumpi e o lé, eles vão ser tocados com baquetas, as duas mãos com aguidavis, né? Então a gente vai ter as 2 mãos sendo tocadas com 2 baquetas assim, o tempo todo, né? E quando vai para a jeje, tudo executado com a mão, tanto o rum quanto o rumpi quanto o lé, tudo vai ser executado com a mão. Quando você vai para Pernambuco, por exemplo, que o candomblé lá é executado num instrumento chamado ilu, né? Que é um instrumento cilíndrico, não é tão comprido quanto um atabaque, ele é mais raso, né? Geralmente tem 60 centímetros, 70 centímetros, né? Assim, e com a boca assim de 18 polegadas, 16 polegadas, e eles são tocados com a mão, né? Não tem essa prática da baqueta, né? No candomblé de Pernambuco, por exemplo. Quando você bota o tambor do tambor de mina, por exemplo, já tem outra mudança, que ele não é tocado em pé, ele é tocado deitado, o tambor ele fica na horizontal e as duas extremidades têm pele. Não tem pele só numa extremidade, como é no atabaque. O atabaque só tem a pele de cima e embaixo é furado, né? Nos tambores de mina, eles são... as duas peles são fechadas, né? As 2 partes são fechadas, então você toca dos 2 lados, assim, com ele encostado em você. Quando a gente tem outros tipos de execução, que é o tambor de crioula, você toca montado em cima do instrumento, né? Por que você toca montado em cima do instrumento? É um instrumento muito grande, o tambor grande, né? É conhecido como tambor grande. O tambor mais grave do tambor de crioula, ele é um tronco de árvore,
né, escavado, né, né, para ele ficar oco, né, ele vai ser escavado. E aí o tocador ele monta em cima desse instrumento, né, para executar ali a pele, né? É um instrumento bem comprido. E os outros dois instrumentos que formam a trindade ali do tambor de crioula, que é o crivador e o meião, né? Montado em cima deles, né? Também são troncos escavados, só que de uma proporção menor, para dar o médio e o agudo. E aí você vai tocar montado em cima deles, né? Então, assim, já é outra técnica de como executar, né? Isso já falando no Maranhão. No Maranhão, a gente vai ter também outro exemplo de tambor, que é muito interessante, que remete a Israel, remete a aquela região ali do Oriente Médio, né? Que são os pandeirões do boi maranhense, né? O boi maranhense tem 5 sotaques, né? Boi de matraca, boi de orquestra, boi de mamão, boi de costa de mão, boi de zabumba e esqueci agora o quinto. Mas no boi de matraca você vai ter os pandeirões. Imagina um pandeiro, só que muito grande, tipo maior do que um bumbo de bateria, muito maior do que um bumbo de bateria, né? Imagina aí um pandeiro bem grandão, sem as platinelas, né? Sem aquelas rodelinhas de metal, né? Que a gente tem no pandeiro normal. E eles são tocados assim: você segura o pandeiro, ele fica em pé aqui do seu lado e você vai bater nele, né? Você vai bater nele aqui assim. E aí ele é um exemplo muito interessante dessa cultura que vem do Oriente Médio ali, né, em algum momento, e se firma aqui no país. E ele ficou isolado lá no Maranhão, esse tipo de tambor, né? Que é conhecido como pandeirão mesmo, né? E dentro da família dos instrumentos de percussão, ele é conhecido como frame drum, que esses tambores que eles são rasos, né? Eles são bem rasinhos. O pandeiro ele é um tambor muito raso, né? Assim, ele não tem profundidade. Então, assim, o pandeirão ele é um exemplo muito legal de um instrumento, de um tipo de tambor que vem de outra cultura para o país. A gente vai ter as cuícas, né? Que são esses tambores que, para você tirar som, você tem que friccionar um pano num cambito, né? Que é uma vareta de bambu que fica colada na pele. Quando você puxa, né, esse pano molhado nesse cambito, você ouve aquele som, né? Né? E aí quando você aperta na pele, ele faz... Né? Então, é outro tipo de tambor que a gente tem aqui no país, que veio de África, né? Que é o tambor onça, né? Que tem em São Luís do Maranhão também, que é a mesma logística, né? Você tem que molhar um pano e passar no cambito para poder tirar som. E aí, quando a gente chega aqui no Nordeste, com relação às manifestações do coco, a gente vai ter uma infinidade de tipos de tambores, né? Assim mesmo. Porque o coco, ele é um tipo de manifestação popular que aceita quase qualquer coisa, né? E vai ter diversas vertentes, assim. A gente vai ter o coco de roda, coco de zambê, coco de ganzá, coco de pareia, coco alagoano, coco de praia. Aí no Ceará tem um coco muito interessante, que é o coco de Iguape, né, lá da praia de Iguape, que eles utilizam um tambor que é todo feito de madeira, né, que parece muito um carrom peruano, né, que é uma caixa de madeira onde você toca ali, né. Acho que vocês devem conhecer mais o carrom pela música espanhola, né, que toca o carrom. Mas em Iguape, por exemplo, eles têm um tipo de tambor que parece muito um carrom, mas não é um carrom, não. É uma coisa muito própria deles, assim. Você toca sentado em cima também, tem um som grave, toca com a mão. Quando a gente chega em Pernambuco, nos cocos, aí a gente vai ter a alfaia, né? A alfaia é um grande tambor de corda, né? Com cordas assim, amarradas, que você toca com baqueta, e aí ele é utilizado no maracatu, ele é utilizado na ciranda, ele é utilizado no coco, né? Ele é utilizado no caboclinhos,
Deixa eu só... Pronto. Meu computador ia descarregar aqui, conectei. Instrumento onde você toca com 2 baquetas, né? Você pode tocar com 2 baquetas que elas sejam iguais, da mesma espessura, ou você pode tocar, no caso, outra, né? Alguns maracatus também vão ser assim, né? Como o Estrela Brilhante, de Recife, o Porto Rico, eles vão usar dessa forma, uma baqueta grossa numa mão e uma baqueta mais fina na outra, né? Quando a gente pensa nisso, tente visualizar, por exemplo, o zabumba. O zabumba do forró não é uma baqueta grossa, é um bacalhau, essa baqueta fina. Então, a alfaia, ela é como se fosse um ancestral dessa zabumba moderna, que tem os parafusos, que tem tudo. O zabumba, ele é como se fosse um instrumento ancestral desse, né? E aí você pode tocar dessa forma, uma baqueta mais sonoridade, né? Ter esse pum numa mão e ter esse tá na outra, né? Né? Isso vai dar pela diferença da baqueta, né? Essa diferença de som. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ter um tipo de coco que só tem aqui, que é o coco de zambê. O coco de zambê, ele é executado num instrumento que se chama zambê e que é um tronco de árvore também escavado, né? Também é um tronco de árvore que foi escavado ali com a pele em cima, né? E você toca igual toca no tambor de crioulo do corpo, né? Você monta em cima do instrumento também para poder tocar ele, né? É uma manifestação onde só dança homens aqui, né? E tem um tipo de dança muito peculiar, assim, porque é quase uma dança livre, sabe? Você entra na roda e pode improvisar ali, né? O que fazer, né? Então, assim, a gente tem uma gama enorme de tambores. A gente tem no Rio Grande do Sul um instrumento maravilhoso que chama tambor de supapo, certo? O tambor de supapo, depois pesquisem, ele é vocês visualizem um timbal, certo? Uma timba, né? Uma timba enorme, é uma timba muito grande, né? E que tem um som muito grave e que é utilizado lá nas manifestações de supapo, né? Como eles chamam lá, a brincadeira de supapo lá. Eles utilizam esse tambor também. Então, assim, o tambor, ele está inserido em todo o território nacional, né? A gente vai ter no norte, no Pará, o curimbó, né? Que é o tambor que é tocado no carimbó, que também é um tronco escavado, né? É um tronco de árvore também, é um instrumento cilíndrico, né? E atualmente a gente tem absorvido cada vez mais instrumentos vindo de outros lugares, né? Se for para o samba, a gente vai ter os surdos, vai ter os repiques, né? Vai ter os ganzás, né? Que também são instrumentos muito importantes na cultura brasileira. E a gente está absorvendo outros instrumentos, como o derbaque, né? Que é árabe, e a gente já está utilizando muito ele. O próprio carrom, né? Então não é um instrumento nacional, mas que foi absorvido pela gente também. O djambê, né? Outro instrumento também está sendo absorvido por nós aqui. Você já viu esse tambor aqui? Já, sim. Como é o nome desse tambor? É um djambê. Ele tem a mesma logística de um djambê, só que é feito de cabaça, né? Tambor de cabaça. Isso. E aí eu mostrei ele porque eu queria entrar perguntar o que também. A gente viu aí, tu falou diversos tipos de tambor e com certeza tem outros mais e muitos. Mas, com certeza, muitos também foram criados aqui a partir das suas origens, mas foram recriados outras formas aqui. Mas quais desses realmente assim, se mantiveram? Quais são esses que mantiveram como em África? Existe aqueles lá em África que estão iguais aqui ainda hoje. Tem alguns desses? Os atabaques, eles ainda
se parecem muito com o que é encontrado em África, né? Alguns tambores como esse que eu citei, o zambê, os tambores do tambor de crioula, os tambores do carimbó, né? Eles, em algumas das suas construções, eles permanecem bem originais a como seria em África, certo? Mas é importante a gente pensar numa coisa, de que a gente não pode, às vezes, buscar a cristalização mesmo desses instrumentos, sabe? Porque quando a gente cristaliza eles, no sentido de que, não, esse instrumento, a gente não vai mexer nele porque é ancestral e tarará, né? Beleza, é importante ter esse respeito, sim, né? Mas é importante a gente ter a noção de que os instrumentos, né? A forma como fazer os instrumentos, eles vão mudando, inclusive na fonte, inclusive em África mesmo, né? Você vai ver pessoas que faziam djembe, por exemplo, há 30 anos atrás de uma forma, e que tem contato com a outra... Desculpa. Tem contato com a tecnologia, né? Algum material tecnológico ali que faz com que eles dizem, não, vamos mudar aqui porque vai ficar mais simples, né? Às vezes a gente coloca num lugar a cultura popular de que tem que sempre remeter à ancestralidade. E quando a gente coloca nesse lugar, a tendência dela desaparecer ou dela ficar cada vez menos aceita é muito grande, né? Isso acontece muito com os mestres, né? Às vezes você vê um mestre da cultura popular, um mestre de coco de roda, por exemplo. E aí ele tocava com um alfaia. Em um dado momento, ele resolve botar um zabumba e uma sanfona no coco, né? Deixou de ser coco, né? Será que deixou de ser coco, né? Será que todo o resto ali que estava acontecendo ainda não é coco, né? O mestre na cabeça dele quis acompanhar o tempo, né? Se inserir no tempo, né? Isso é importante, Cleber, tu está falando, porque isso causa, muitas vezes, confusões, inclusive em mim, muitas vezes, no sentido de quê? Porque alguém pode falar, nesse simples esse exemplo que tu deu, citou agora, alguém pode falar, ó, isso pode estar embranquecendo, pode estar trazendo coisas de fora, que acontece muito na capoeira, né? Acontece muito. E aí causa aquela coisa, pô, será que isso é embranquecimento? E se acompanhar a evolução? Aí que está onde você entrou num ponto, que você tem que, tipo, o que você dá segmento, dá o respeito à ancestralidade, sempre mostrando os fundamentos, tudo de onde vem, mas que, claro, você pode estar incrementando, acrescentando coisas que você acha interessante, sem perder a essência, né? O principal, a raiz ali, que segura toda a manifestação. Mas isso é uma coisa que gera muita problemática no próprio meio mesmo, né? Se eu perguntar para você aqui, você prefere um atabaque de cunha ou um atabaque com as tarraxas de afinação? Pois é, eu tenho um de cunha, eu tenho um com tarrafa, mas eu tenho 7, 8 atabaques. Uhum. Só um que não é de cunha, entendeu? Mas o som, a facilidade, a praticidade de você afinar, colocar o de tarrafa é muito mais fácil. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente está deturpando ou faltando com respeito à ancestralidade do atabaque? Não. Né? A gente tem que entender que tipo, a cultura popular ela está no tempo presente, né? E estará no tempo futuro. Ela não está presa ao tempo passado. Né? Quando a gente coloca a cultura popular, né? E nesse sentido, colocando o tambor como foco, quando a gente coloca ele no tempo passado, a gente tende a fazer com que ele não acompanhe o mundo mesmo, a vivência. Quer que eu dê um exemplo interessante? O candomblé, certo? No candomblé, se fazia feitura de santo, né? Quando você se iniciava, você passava 90 dias, 3 meses, né? Recluso para fazer essa iniciação. Depois de um tempo, isso diminuiu, em algumas casas, para 20 dias, certo? Hoje em dia, você já vê algumas feituras de santo sendo feitas em 15, né? E aí você vê
essa que é feita em 15 dias ou em 20 dias, ela não serve? Serve. Muito provavelmente, todo o ritual que era feito distribuído em 90 dias foi compactado em 20. Mas por que houve isso? Porque as pessoas são outras. Todo mundo tem um ritmo de vida totalmente diferente na origem do candomblé, né? Que você poderia passar 90 dias longe da sociedade para fazer uma coisa. Hoje em dia, a maioria dos filhos de candomblé não consegue passar 90 dias fora do trabalho, né? Então, assim, tem que aproveitar as férias, tem que aproveitar um momento da vida ali onde ele tem para fazer a sua iniciação, né? Então, assim, nesse sentido, é a tradição acompanhando o tempo presente, né? É isso que acontece. Então, a gente nunca... Não é uma coisa muito saudável para a cultura popular a gente botar ela dentro dessa cristalização, né? Com relação ao instrumento, é interessante a gente ver, por exemplo, o timbal. Timbal de Carlinhos Brau, né? Carlinhos Brau no timbal. Uhum. O timbal, ele é nada mais do que uma grande modernização do atabaque, né? Você olha para o timbal e olha para o atabaque, você vê, pô, isso aqui o atabaque sendo construído de outra forma, né? Com tarraxa, com pele sintética, né? Com corpo de uma madeira só envergada. Então, assim, é outra construção, mas que remete ao atabaque, né? Beleza. Kleber, a gente está quase indo para o nosso finalmente. Pessoal, a gente vai ter mais um pouquinho aqui ainda de conversa, mas fiquem à vontade agora aí para fazer qualquer pergunta que vocês acham que queiram fazer aí. Fiquem à vontade. Vamos dar continuidade, mas a gente vai estar caminhando aqui já para nosso encerramento, que hoje é uma sexta-feira, né? À tarde. Kleber, assim, agora olhando o lado, agora a gente falou um pouco de também, queira ou não, de estética, de formas, de tambores, mas agora questões de ligação espiritual, né? Com os toques. Foi falado um pouco na questão, mas muito na questão religiosa. Eu capoeirista, tenho completamente o entendimento de que hoje, numa roda de capoeira, o berimbau dá o tom do jogo. Ele é o instrumento que vai dizer como o jogo vai acontecer, de que forma, qual é o tipo de jogo. É ele que você vai ali agachar nele, você vai... tudo gira em torno do berimbau, hoje. E eu entendo isso e respeito e faço esse ritual como é para ser feito também. No entanto, o atabaque, para mim, na roda, ele é o que pulsa. Né? Ali, para mim, eu posso estar no jogo com berimbau, mas se entrou o atabaque, aí, meu amigo, aí é que você vai a alma, vai tudo no jogo. Com atabaque é outra coisa. Para mim. Tipo assim, mas assim, pode ser um... Rapaz, o cara vai falar que prefere o atabaque ao berimbau? Não é isso. Eu entendo que o berimbau, onde está hoje, agora eu estiver sozinho, tem uma opção, cara, tem uma pessoa para tocar um berimbau ou um atabaque. Toca um atabaque aí para mim. Claro, o berimbau é importantíssimo, e sim. E eu respeito e faço como tem que ser feito. Mas o atabaque, para mim, realmente, uma roda sem atabaque é uma roda que tem falta de alguma coisa. E, claro, né, a gente vai ver que remete a essa questão do ancestral mesmo. Antigamente, com certeza, as vadiações não tinham berimbau, eram tambores. Berimbau entra em um determinado período da época da capoeira diferente. E hoje, né, você escuta pessoas que não são de manifestações culturais afro-brasileiras, que escuta o tambor, ela balança. Não é com berimbau. Berimbau é legal. Olha que som legal, que som maneiro, que diferente. Mas se botar o negócio, você vai lá balançando sem querer. Então, eu peço para tu falar um pouco sobre isso que o atabaque causa, né? Em nós. Não sei se no europeu causa o mesmo. Né? Quer dizer, até sei em que ponto lá. Mas em nós é diferente. Né? É diferente e isso está dentro. Você sente que isso está dentro de você. Não tem como fugir.
Sim. Os tambores, eles, né, eles têm realmente esse poder, né? E se a gente for pensar por um lado de fé religioso, eles são os instrumentos, como eu falei, responsáveis por despertar energia, né? Se a gente for pensar por esse lado, né? Eles vão ser responsáveis por despertar energia e eles vão mexer realmente com você, né? Eles vão interagir energeticamente com você. Tem um pensamento muito interessante, assim, que se você pensar que tudo é átomo, né? Somos átomo, né? E átomo, ele é basicamente vibração, ele é algo que está vibrando, né? Quando você escuta o tambor, né? Que é algo que tem um som muito forte, aquilo interage totalmente com a sua vibração, né? Isso a níveis quânticos aí, né? Mas quando a gente parte para esse lado da ancestralidade, é realmente um despertar de algo que está latente dentro da gente, né? Quando a gente toca no maracatu, por exemplo, e aí tem 30 alfaias, né? 4 caixas, 20 AB, né? É um som muito grande, né? É um volume de som muito grande. A gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, para não ser para você não sofrer nada por causa daquele som, né? Nesse lugar de sentir as coisas, né? De ser sensível a isso. Então, antes de tocar, a gente no grupo, ninguém bebe, não pode ingerir bebida alcoólica, nem pode se entorpecer de qualquer forma, né? Com qualquer, enfim, entorpecente, né? Alguma dessas drogas. E aí você não pode, porque você tem que estar limpo, são, para conseguir sentir aquilo ali e se sustentar, né, naquela energia ali, né? Você já deve ter presenciado em rodas de capoeira um grande mestre cantando uma ladainha que você chora. Você chora mesmo, assim, né? Porque você é tocado por aquilo ali. Quando você é uma pessoa que batuca, né? E aí eu entro nessa questão da responsabilidade que você tem por batucar, né? Quando você está tocando um tambor, um instrumento desse de pele, você tem que ter noção de duas coisas. Uma, que você, invariavelmente, você, mesmo estando brincando ali, mas você está manipulando uma energia, né, que está dentro daquele tambor, a partir daquele toque, né? Ele está inserido naquilo ali. Eita, meu computador quer descarregar, peraí, só um momento. Descarregue não. Meu Deus. Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Vamos perguntar, vamos já terminar, aproveitem. Pronto, agora vai dar certo. Então, assim, cada tambor daquele, ele é carregado de uma história muito grande, ancestral. Imagine toda a dificuldade que foi para aquele tambor chegar até o século XXI, né? Sendo executado. Quantas e quantas pessoas não sofreram para aquilo estar ali, né? Por aí começa, né? Esse respeito, né? De você ter com aquele tambor. Né? A gente sabe que na história do país, se você tocasse um pandeiro, por exemplo, você era preso, né? O instrumento era quebrado na sua cabeça, você era espancado, né? Se você tocasse um atabaque, nem se falava, você era preso e morto, né? Porque você estava atentando contra a religião do país ali. Mas assim, quando você toca um tambor, realmente ele tem esse poder de despertar, né, dentro da gente essa ancestralidade que é latente, né? O tambor ele está acompanhando a história do país de sempre. Desde antes da invasão portuguesa, né? Existiam tambores indígenas, né? Então, assim, esse tambor, esse pulsar através do tambor, ele está dentro de nós mesmo, né? E quando você diz, eu sei que os europeus sentem, eles sentem também, né? Porque esse pulsar, ele é ancestral para além deles, né? Assim, para além deles. Então, quando a gente está tocando, a gente tem que sempre que ter em mente esse respeito mesmo,
Eu tenho tanto respeito pelos que vieram antes de mim e fizeram isso, quanto eu tenho respeito por aqueles que estão me ouvindo, né, fazer isso, porque eles vão ser tocados por essa energia e eu que estou dissipando essa energia pelo cosmos, né, preciso ter esse equilíbrio dentro de mim, né? Então, assim, não é legal você ir tocar e você tá bêbado, né, para tocar aquilo ali, sabe? Você tá falta de responsabilidade mesmo. Pode ser que você esteja ali e principalmente cantando coisas, né, que são da cultura popular, por exemplo, né? Cantando um Ijexá, que fala de orixá, cantando alguma coisa do tipo, você está manipulando aquela energia ali, né? A cosmovisão africana e também a cosmovisão que está dentro do candomblé, acredita-se nisso, né? De que você, quando toca um tambor, você está evocando mais do que o som, né? Você está evocando ancestralidade, né? E aí, assim, para a gente finalizar, eu perguntei isso e falei da questão da capoeira, que o birimbau dá o tom na roda. E a capoeira é uma das muitas manifestações de matriz africana que tem o tambor, que tem o atabaque dentro do seu ritual. Só que na capoeira, assim, de uma maneira generalizada, ele não seria, falo não seria porque depende de cada pessoa que guia. Uhum. Então, o tambor ali não seria o instrumento principal, não seria. Porque tem gente que entende que a orquestra toda, tudo é igual ali na capoeira, mas de uma maneira generalizada, falando assim por cima, na capoeira, se você falar, mas qual é o instrumento que dá o tom na capoeira? Quem começa? É o berimbau, é o berimbau, é o berimbau. Então, teoricamente, ele seria segundo plano, o atabaque, o tambor, para alguns. Quais outras manifestações que tem um instrumento que se sobressaia desse sentido, que o berimbau se sobressai na capoeira? Tem outras manifestações? No teu conhecimento, claro. Uhum. Tem sim. Tem algumas sambadas, né? Samba de latada, essas coisas assim, onde a rabeca é protagonista, né? Que aí você vai ter alguns tambores, vai ter alfaia, vai ter essas coisas, mas não é o protagonista, né? O protagonista vai ser a rabeca, né? É quem, né, dá o mote ali das coisas. E algumas manifestações, a voz e a dança estão em mais evidência do que o tambor, né? Mas a gente vai ver outras manifestações, né, em que o tambor ele é a grande reverência, né? Tipo, no tambor de crioula, você não entra, a coreira, né, que é a dançarina, ela não entra dentro da roda sem antes pedir a benção aos tambores. Ela pede a benção aos tambores e tira, né, pede para a outra dançarina sair, para ela fazer o solo dela, né? Vai acontecer no coco de zambê. No coco de zambê, os dançarinos dançam para o tambor, né? Eles dançam para o tambor, né? Quando você vai tem manifestações tipo o coco mesmo, né? Tem coco que o tambor ele não é o protagonista. Tem coco que o protagonista é o ganzá, por exemplo, né? Que é um instrumento de percussão, mas não é um tambor, né? É outra coisa. É um idiofone. Então, o ganzá que é o protagonista, né? Vai ter no samba de coco de Arco Verde. Os grandes protagonistas, assim, é o trupé, que é a pisada no chão com os tamancos de madeira, né? Quem vai dar quem identifica muito bem, né? Aquele tipo de manifestação, né? Então, quando você fala assim, dessa questão do berimbau, me remete muito a uma questão da percepção que nós temos da música. Quando a gente ouve os berimbais, né, o trio ali do berimbau, a gente remete logo a algo melódico, né, e harmônico, né? E no imaginário coletivo, a música
ela não é só ritmo, né? Quando a maioria das pessoas ouve uma música só instrumental, sem voz, ela diz o quê? Oxe, cadê a música? Não vai começar, não? Não é? Porque na cabeça da maioria das pessoas, a música está ligada à melodia, né? A melodia e tal, assim. Então, o berimbau, ele é um instrumento rítmico, melódico, que está ali na roda. Então, eu acho que essa coisa da importância que se dá ao berimbau, musicalmente falando, eu acho que é mais por causa dessa complexidade dele mesmo. Sabe, assim, de ser um instrumento que tem melodia e que eles três juntos formam uma harmonia, né? Enquanto o atabaque é uma coisa cíclica que fica ali girando, né? Eu também sou da sua opinião. Eu gosto muito do atabaque conduzindo a coisa. Na verdade, para mim, é o que marca a ginga é o atabaque, né? Não é o berimbau, assim, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é pelo inconsciente coletivo, a gente acaba se encantando pelo berimbau por causa dessa característica dele, né? De melódica ali. Tá com o microfone desligado. E realmente o berimbau ele é muito peculiar, é muito. Exato, Ele é muito peculiar. Eu não tiro nenhum mérito dele, ele Não. Tá sempre aqui comigo, tá entendendo? E o berimbau, ele é interessante porque ele socialmente ele foi mais bem aceito do que o atabaque. Porque o berimbau não está em outras manifestações de matriz africana. E não é um tambor, né? Não é um tambor. O tambor ele está totalmente colocado nesse estereótipo do candomblé, da religiosidade. Então o berimbau não, né? O berimbau ele é um monocórdio, né? Como a gente chama, assim, um instrumento de uma corda só, né? E que existe esse tipo de instrumento em várias partes do mundo, inclusive na Europa, né? Assim, instrumento de uma corda só. Sim. Não o berimbau. Então, assim, é algo que, né, para a sociedade foi muito mais bem aceito. O berimbau tá sendo tocado do que você tá tocando um atabaque, né? Pois é isso, Kleber. Eu falei para o pessoal aqui que quisesse escrever o momento, né? Estamos chegando agora no final. Queria agradecer mais uma vez, agradecer a você. Foi uma grande satisfação para a gente, do Debate com Ginga, para mim, pessoalmente. Espero a gente trocar mais figurinhas aí, venham conhecer o nosso espaço. Com certeza. Participar dos nossos festivais, oficinas de percussão, isso tudo a gente desenvolve aqui em Fortaleza. Então, espero a gente estreitar mais esses laços quando estiver por aqui. Então, obrigado, uma grande satisfação. E saber que tem alguém assim também na academia, trabalhando com o povo cearense, com futuros. O instituto que tu trabalha nível profissional, superior? Eu dou aula na licenciatura em música. Na licenciatura. Lá no campus de Canindé. Pronto. Então, saber que você está trabalhando na formação, né, de professoras e professores que vão trabalhar com música, principalmente nas escolas aqui do Estado, e tem essa visão de valorização da cultura popular muito forte. Então, isso para a gente é uma grande satisfação. E um trabalho, né, que vem sendo feito por vocês e o coletivo que vocês trabalham dentro do Instituto também. Eu falei até no início do debate para pedir. Então, na tua fala final, tu fala um pouco do coletivo aí, do NEAB, que tem alguns colegas meus, que também estão em outros campos desenvolvendo esse tipo de trabalho. Isso é bastante bacana para a gente de maneira geral. Então, obrigado também a todo mundo que está aí numa sexta-feira conosco. Muito obrigado pela presença. Estamos encerrando mais uma edição do debate, vai encerrar a roda com o Kleber ainda, ele que vai ter a última fala. Vamos estar aí em maio, mais uma vez, firme e forte com o Debate com Ginga. Obrigado, pessoal, pela presença. Uma boa noite, um bom final de mês, um bom final de semana, um início de mês, aí, abrindo as portas de maio, muito bom para a gente, que venha muita saúde e paz para a gente. Então, axé para todo mundo aí, tá bom? Kleber, fique à vontade aí para encerrar o nosso debate.
Eu só gostaria de agradecer imensamente pelo convite, Luciano, mais uma vez, né? Agradecer a presença de todo mundo aqui que, né, esteve aqui nesse bate-papo hoje. Para mim é sempre um prazer estar falando, né, das minhas práticas musicais, estar falando do tambor, principalmente, né, algo que norteia a minha vida, né, mesmo que a razão de viver, né, é tocar, é fazer arte, é fazer música. É, aproveitando disso que você falou dos institutos, né, federais, e Deus está inserido lá dentro, acho que isso também responde um pouco da pergunta do Igor Simões, né, sobre como quebrar algumas barreiras, né, do racismo estrutural. Eu acho que uma dessas é essa, Igor, a gente, pessoas negras, pessoas da cultura popular, está se inserindo dentro desse contexto, porque é a partir de dentro deles que a gente muda, né? Eu sei que não vão sair professores de música do Campus Canindé alienados, né, com relação às questões de cultura popular, porque eu mesmo não vou deixar eles saírem assim de lá. Então, acho que a gente tem mesmo que ocupar cada vez mais esses espaços, né, para a gente ter a nossa fala dentro deles, né? Gostei de agradecer a associação, né, Capoeira Viva Capoeira Viva, não é isso? Quando eu estiver morando em Fortaleza novamente, eu quero ir sim. Né? Não prometo participar da roda para jogar, mas eu toco. E é isso, gente. Muito boa noite para vocês. Fico muito grato mesmo. Espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa. Desculpe se eu falei demais, desculpe se eu falei de menos, né? Se eu deixei de responder alguma coisa aqui para vocês. Mas queria desejar também para vocês uma ótima semana, né, de muito axé, muita luz, né, e que sigamos aí no nosso caminhar sempre firmes, sempre fortes e resistentes. É isso, axé, gratidão a todo mundo. Valeu, galera. Boa noite. Encerrando tudo aqui. Valeu, bom final de semana. Valeu.